Empreendedores, futuros empreendedores e todo mundo que quer navegar nesse lindo e maravilhoso mar, sejam todos bem-vindos ao Pode Empreender, um podcast onde você recebe insights lindos e maravilhosos para você então começar a tua carreira de empreendedor ou então receber mais subsídios, ou se você já é empreendedor e quer aprender mais sobre este lindo mar, este é o programa ideal para ti. Se você não é inscrito no canal, subscreva já, ative o sino das notificações, deixa aquele like lindo e maravilhoso para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Esqueci-me de me apresentar, eu sou Claver Júnior, vocês já conhecem, né? Mas quem não sabe, sou Claver Júnior, pai grande, único, insubstituível, o célebre, todo o resto é imitação. Hoje eu estou aqui com Manuel. Manuel. Muito bem-vindo ao nosso espaço. Seja bem-vindo ao nosso banquinho que faz massagem no rabinho. Muito obrigado, mano. Okay. Ouvi muito falar desse espaço, então também queria aparecer aqui. Boa, poça, estamos a trabalhar. Graças ao esforço do executivo, os pássaros levam a mensagem. Manuel, bilhete de identidade. Como nasceu, quando nasceu, onde nasceu? Bom, diz lá. Como nasci, acho que isso é para todo mundo, né? Yeah. Mas foi um parto normal, felizmente. Eu fui nascido mesmo cá em Luanda, mas as minhas origens não são daqui. As minhas origens são do Uís. Mas ninguém voa. Não, desses mamos não somos civilizados. Ok, Manuel, diz lá para o pessoal o que é que você faz e o que é que vai nos mostrar aqui ou nos ensinar aqui hoje. Bom, eu sou programador, Okay. Desenvolvo websites, sistemas e outros tipos de aplicações que funcionam na internet. E também nos últimos meses tenho sido treinador ou formador, então tenho dado treinamentos intensivos ou normais para pessoas que também querem aprender. Ou seja, ganhe muito dinheiro. Até que não é isso, né? O ponto não é esse, as coisas não são bem assim. Como é Só que é? que o pessoal gosta muito de chegar até ao ponto. Quanto é que ganha um programador? Quanto é que ganha uma pessoa que faz isso? Tem que saber que tem muita coisa envolvida. Porque há quem está aí a nos assistir e quer começar essa atividade de programação e ele só quer já saber quanto é que o Manuel ganha, porque acha que o dinheiro é o motor de muita coisa. Não tem um valor fixo. Okay. Independentemente do teu nível, em qualquer parte do mundo não tem um valor fixo. Boa. O que pode ter aí é um range, um intervalo. Boa. Manuel, vamos já falar de valores, mas antes de tudo vamos começar com o pé direito. Aliás, vamos começar já com os dois pés. Diz lá como é que começou essa tua jornada de programador. Sempre gostaste? Foi curiosidade? Como é que foi então? Bom, a minha jornada começou muitos anos atrás, cerca de 12, 11 anos atrás. Estás com quantos anos agora? Agora eu estou a caminho dos 20. Eu estou a ficar velho. Mas pronto. Eu quando era mais jovem, tinha sempre a curiosidade de desmontar os aparelhos lá de casa. Apanhei muito chicote, mas quando eu tinha 8 anos, me lembro bem, num dos dias os meus cotas saíram, deixaram um PC aí, sem código. Comecei a fazer já as minhas maravilhas. Descobri como é que funciona e tal. Então, desde aquela data eu fiquei com a consciência. Quando eu chegar no médio, eu vou fazer informática. Comecei a fazer informática. Depois do primeiro ano chega a Covid. Todo mundo em casa, trancado, já não tinha o que fazer, assistir todos os filmes. Então comecei os cursos. Tinha algumas videoaulas no meu computador, comecei a acompanhar. Até que voltei na ativa e comecei a trabalhar já no mundo real. Isso depois do Covid, né? Isso depois do Covid, lá para os finais de 2021. Começaste a trabalhar em que sentido? Como sendo self-made, freelancer ou dentro de uma empresa? Não, comecei como estagiário dentro de um departamento na instituição. E depois qual instituição? No ITEL. Boa. Quer dizer, terminei o ITEL recentemente. Boa. Comecei lá como estagiário num dos departamentos e depois comecei a trabalhar como freelancer para uma empresa. Podes divulgar que a empresa, nós não cobramos nada. Está à vontade. A empresa é o Zenga, é uma empresa do Kazenga. Ela atua no ramo de fiscalização, documentos legais, publicidade. É mais para o ramo das publicidades. Eles fazem os controles de publicidade. E dentro dessa tua jornada, Manuel,
tu disseste já que quando eras mais jovem, né, tinhas a curiosidade de mexer nos materiais e tal, né? Dentro dessa tua jornada, além de estares nessa questão de mexer as coisas e tal, tiveste apoio de alguém, um mentor, alguém que te instruía, ou foi tudo autodidatismo? Aquilo foi mesmo tudo autodidatismo, já. Foi mesmo autodidatismo. Não tinha alguém assim próximo que me instruía. Era mais de observar, olha, o fulano então começou a estudar aquilo e conseguiu fazer isso. Aí ficava, então também vou procurar estudar isso para conseguir fazer a mesma coisa. Ok, e você começou a fazer pensando um dia empreenderes ou fazeres trabalhos por ti mesmo, ou como é que foi? No princípio, isso era por diversão, né? Acho que isso acontece com quase todos os programadores. No princípio era por diversão, aquilo era uma coisa boa. Quando te perguntavam qual é o teu passatempo, meu passatempo é programar, fazer sites, programas. Mas depois comecei a conhecer mais um pouco do ramo dos negócios e eu vi que essa é uma área que, se bem investida, pode até levar tempo, mas rende. Existem muitas formas de investir nessa área, sobretudo. E sobretudo hoje em dia, né? Hoje em dia é tudo digital. E para termos as coisas digital tem que ter lá alguém para programar. Eu iria te fazer uma proposta. Já ouviste falar do Fiverr? Fiverr, não, nunca ouvi o falar. Fiverr é uma plataforma digital. É um site. É israelense. E aquilo é que você, por exemplo, você é programador, né? E por acaso lá hoje em dia as pessoas buscam mais por serviços de criação de sites. Tá vendo? É tipo, tu te inscreves na Fiverr, colocas lá o teu portfólio, o que é que você faz, só que é em inglês, vais ter que manjar um pouco de inglês. It's no problem. Boa. Vais se inscrever, vais mostrar lá o teu portfólio e vais dizer ao pessoal o que é que você faz. E quando você se inscreve, tu já tens $100 na tua conta. Isso é sério? Tu já tens $100 na tua conta e depois você vai fazendo divulgações dos teus serviços e tal. E claro, você tem que colocar lá o teu portfólio, porque as pessoas têm que ver o que é que você faz de facto, porque isso também é bastante chamativo, né? E eu ia te aconselhar a fazer lá as tuas cenas, porque uma das coisas mais pesquisadas lá é tráfego pago e como criar sites. Tipo, como criar sites não, criação de sites. Vão te chamar ou te ligar para fazer a criação do teu site. Do teu site não, do site de clientes. Do site dos clientes. Acho que eu vou fazer isso logo que eu sair daqui. Eu vou te enviar. Sempre tive o interesse de fazer trabalhos assim para o exterior, assim de forma remota. Tanto é que já fiz várias inscrições, mas geralmente eles pedem sempre pessoas de lá, do próprio país. Pode ser remoto, mas pedem sempre pessoas de lá, do próprio país. Bem, a Fiverr não é bem assim. A Fiverr você tem essa liberdade geográfica. Pode estar em qualquer sítio desde que prestas o serviço. E quanto mais serviço você prestar, mais os teus pontos aumentam e mais credibilidade tu tens. Tá vendo? Depois, quando terminar o podcast, vou te mandar os links para você se inscrever e tal. Seria interessante, ganharias mesmo muito dinheiro. E pessoal, você que está lá em casa e quer saber mais sobre o Fiverr, vai estar ali um link na descrição deste vídeo que você pode clicar e faz a inscrição no Fiverr. E atenção, já tem $100 na tua conta quando você fizer a inscrição. É bastante interessante. Você que é freelancer, por exemplo, o Manuel é programador. Hoje em dia as pessoas estão a buscar muito por esse serviço. Inclusive uma vez eu te dei um sinal para você criar o site daqui da agência. Nos aguentaste? Não aguentei, não aguentei. Estavas a preparar o projeto final até, e tal, né? Se tu pesquisar no Facebook, vais ver as publicações de ontem, da defesa e tal. Só consegui me livrar do trabalho ontem. Ok, bom, o mais importante é que você continue a fazer as cenas. E tu falaste que hoje em dia, se tu investires bem, ou se tu te dedicares bem nessa área de programação, você consegue ser bem sucedido, né? Como é que tu investes dentro dessa área? Bom, propriamente investir,
ainda não estou, mas estou a preparar uma estratégia para investir. Mas existem duas formas possíveis. Existem várias, na verdade, mas eu prefiro dessas duas. A primeira é fazendo prestação de serviço, né? Fazendo prestação de serviço, e a outra é por meio de uma startup. Qual é a real diferença disso? Prestando serviços, tu não vais desenvolver nada para ti, é tudo para os clientes, nada é teu, só foi desenvolvido por ti. Okay. Vais montar aí a tua empresa, vais chamar o pessoal, vais montar a infraestrutura e só vais estar a receber clientes. Precisamos de um site que faça isso. Tu desenvolves. Já com uma startup, tu consegues ter uma ideia, localizas um determinado problema e tu solucionas eles utilizando a programação. Nesse produto que tu vais criar, tu vais ter que trabalhar para conseguir vender ele. Não vender e perderes a propriedade. Aquilo é vender e revender o teu produto. Assim tu vais conseguir começar com uma startup que posteriormente pode se tornar uma empresa de porte nacional ou internacional. Já alguma vez criaste uma startup ou nem por isso? Atualmente eu estou com uma startup em que eu sou membro. Não fui o criador, mas eu sou membro. Mas tenciono também criar a minha startup. Eu tenho 2 amigos programadores que também são bons. Estamos aí a bolar algumas ideias para ver se começamos com uma startup. Boa. E quais são as características básicas para um bom programador? Bom, para um bom programador, primeiro, ele tem que ter uma mente aberta. Tem que pensar fora da caixa. Yeah. Segundo, ele tem que ser atento aos detalhes. Yeah. Porque nos detalhes onde tu te safas, em programação nós temos muito dessa. Tu há 2 dias com um problema, nós até chamamos de bug. E não estou a conseguir. É bugar, não, né? Bugar, parar, isso, né? É bug mesmo. O computador bugar, bué. Eu não consigo solucionar por 2, 3 dias. E no 4º dia tu descobres que era só um ponto e vírgula. Isso é um detalhe. Então tu tens que ficar atento aos detalhes. Terceiro ponto, tu tens que ter muita lógica. Nem tudo já existe. Pode até existir algo semelhante, mas não é a mesma coisa. Então tu tens que buscar ideias de como fazer diferente, fazer o que tu queres. Okay. Com isso tu vais conseguir trabalhar e ser um bom programador. E por outra, tu tens que prestar muita atenção para escrever os códigos limpos. Não podes ser desorganizado, senão tu próprio vais te perder no teu próprio código. Qual a diferença entre um código sujo e um código limpo? Não é sujo demais, né? Você falaste de código limpo, né? Tem código sujo. Não, tem, claro. Código sujo não toma banho. Qual a diferença? Tipo, falaste de código. Por acaso isso também é algo que eu já alguma vez me interessei, mas cada pessoa com seu problema. Código limpo, código sujo. Que é isso? Vou te explicar. Vou te explicar na tua área. Tu és produtor, certo? Pai grande. Tens projetos. Nesses projetos tem vários componentes, várias partes. Será que tu colocas tudo de qualquer forma, nome, clicando em qualquer tecla que te aparecer, pastas de qualquer forma? Tipo uma camada que tem que ficar em cima, você lhe põe lá no fundo, nem sabes mais qual é o nome. Então código sujo, código limpo, quer dizer organização. Claro. E por que não falaste isso no início? São termos técnicos. Quer dizer, tem de ser organizado. Sim. Mas eu acho que escapaste uma questão interessante. A questão da gestão do teu... A gestão de ti mesmo em termos de autopromoção, tá vendo? Connections, por exemplo. É tipo, você pode programar, mas não podes programar para ti. Tens que ter sempre a lógica de programar para alguém, para mais pessoas virem até você. Nesse momento você não tem uma empresa, falaste agora de startup, né? Mas algo teu que você possa dizer, não, isso é meu, eu criei isso e por aí fora, não tens? Não tenho. Está tudo associado. Mas, ainda por enquanto. Por que então? Bom, o que acontece é que no princípio era mesmo muito amador. Okay. Muito amador mesmo e não tinha a visão que eu tenho hoje. Então as ideias que eu tinha eram sempre coisas básicas que serviam só de treinamento. Okay. E aí desde 2021, né,
que eu entrei para aquele estágio que depois passei a ser membro da mesma equipe. Nós desenvolvemos diversos projetos diversos. Teve projetos que já desenvolvi sozinho, né? Mas não eram propriamente meus, porque desenvolvia em nome de alguém. Agora, a pergunta que não quer se calar, Manuel. Quanto é que você já ganhou com a programação? Total? Bruto, sem tirar lucros. Eu vou dar a falar bruto ainda. Tá bom. Total de todos os trabalhos eu não tenho, mas não, de todos não. Yeah. Vamos supor que eu te solicite para fazer um trabalho e você vai me cobrar e eu te dou esse dinheiro, nesse sentido. O maior pagamento que eu já tive foram de 70 mil kwanzas mensais durante 5 meses. Pô, você tem que me treinar para ser programador, mano. Era um projeto que eu estava a desenvolver e nós fizemos um acordo, né? Um acordo de que o projeto levaria 4 meses. A execução, a produção, ele estaria a funcionar e teriam mais alguns meses de manutenção. Tudo que eles solicitassem, nós fazíamos, desde que eles pagassem os 70 mil kwanzas a cada mês. E, o maior jogo não foi esse, o maior pagamento não foi esse. Manda. Eu consegui o meu primeiro Core i5 da 11ª geração. E quando eu fui consultar aquela cena, mano, no exterior, só em segunda mão já estava a 350 mil kwanzas. Grande pagamento. Espera, o Core 5 veio... Como é que veio o Core 5? Não percebi. Roubaste lá na empresa? Não. Nesse mesmo acordo dos 70 mil mensal. Como o meu computador não suportava as cenas que nós utilizávamos, era uma cena mesmo muito complexa. Então nós conseguimos, ou seja, eu consegui um computador novo, mais recente e mais potente, que muita gente não consegue, mesmo sendo programador e fazendo vários sites. Não com o dinheiro que eles te pagavam, mas... Não, mas foi um acordo foi um pagamento com o computador. Num dos meses, ao invés dos 70 mil kwanzas, foram 350 mil kwanzas em computador. Mas é indevido, calma, deve ter uma cunha aí grande. São negócios. Fala então aqui, vê só, o teu pagamento são 75 mil mês, para 5 meses. 70, boa, para 5 meses. E em um mês, você consegue um computador avaliado em no mínimo 350 mil kwanzas fora. É claro que aqui deve estar uns 500. E é Core i5 de que geração? 11ª. Mano, esse computador só desliza. Tá vendo? Vamos falar... Mano, tá fazendo tráfico de droga. Não. Quando tu és bom e sabes fazer o trabalho, a pessoa valoriza. Foi um trabalho realmente muito bem feito. E foi um dos melhores produtos em que eu já trabalhei. Foi uma cena muito complexa. Aquilo envolve faturação, controle, estatísticas, monitoramento. Então é uma cena muito complexa. Boa. Mano, vamos fazer aqui uma pausa bem rápida para dar um toque aqui no pessoal que está a ver. Mag Gunza, muito obrigado pelo feedback. Mocota Tarciano, José, Pai Grande. Todos são Pai Grande, né? Julai. A Julai disse, ué, o teu podcast agora é de dia. Me bungle bengaste. Esse termo também já está a esforçar muito. Não, por acaso, Julai, é a primeira vez, mano, é a primeira vez que nós gravamos de dia. Nunca gravamos de dia porque sempre sentimos, assim, receio depois na edição, porque talvez a luz não ia favorecer. Então achamos mesmo que temos que... Volta, vem só pegar. Então achamos mesmo que temos que arriscar, tá a ver? Nunca gravamos de dia, então tá de parabéns, és uma cobaia interessante. Não, tá usado como cobaia, não é tão justo. Manuel, tu fizeste, eu me lembro que eu te conheci pelo Célio, pelo Salvador, ele estava aqui também conosco a falar da empresa dele no teu cubículo, que é de louvar, e big shout out Célio. E eu sei que foi você quem fez o site deles. E o site deles está impecável, mano. Você quem programou o site e por aí fora. Posso
perguntar, na minha mente só vem dinheiro. Tá? Posso perguntar o seguinte, se achares que não tens de responder, és livre, né? Mas como é que foi esse deal? Tá? Como é que foi esse negócio? Pagaram-te uma quantia? Foi troca de favores? Porque aquilo mesmo tá um site de 300 mil, mano. Yeah. Como é que foi? Acho que tu já sabes como é que é o Salvador. Ele vem sempre, até que consegue te entrar na mente, né? Então, Salvador é grande diplomata. Aquilo foi um acordo em que eu desenvolvia o site, deixava tudo a funcionar. Mas como não tinha ninguém da equipe que seria capaz de gerenciar ele, então ele me deu um acordo para ser então um membro da equipe. Ok. E depois daquilo, né, eu avaliei, desenvolvi. Eu vi que era mesmo no princípio e também não teriam como me pagar por aquele serviço. Ok. Então decidi entrar para a equipe. Entrei para a equipe e ao invés de ser um funcionário, passei a ser um colaborador. Okay. Eu estou aí a investir também na empresa, à espera do crescimento da empresa para todos sairmos no lucro. Ok, então isso também é um ponto, tá a ver? Há quem, por exemplo, é programador ou quer programar e já acha que os ganhos às vezes têm de ser imediatos financeiros. Então, o teu serviço na empresa do Célio não foi nesse sentido? Não foi. Isso é um ponto que muita gente também tem que ter em atenção. Ok. É sempre bom procurar um pagamento futuro que será maior do que um pagamento imediato. Bom. É sempre melhor. Acho que todo mundo um dia trabalha para conseguir uma fonte de renda. Ele quer trabalhar hoje para amanhã o dinheiro trabalhar para ele. Bom. Nesse sentido. Grande dica, mano. É do Robert Kiyosaki. Lês Robert Kiyosaki? Nem gosto muito de ler livros. Só sei que eu conheço as dicas. Muita gente que eu chamo aqui no podcast não gosta muito de ler livros. Mas são os pais grandes, tá a ver? Não, tipo, a questão é... Eu sou programador, observo muitos detalhes e também nos últimos anos eu faço parte de uma comunidade de escritores, também escrevo alguns artigos. Okay. Então, ao invés de eu prestar atenção no que o livro está me dizer, eu vou prestar atenção em como ele escreveu e onde errou. Boa, é aquela cena que muita gente diz, para nós que trabalhamos com e no YouTube, tu tens de ver vídeos não como um consumidor, mas como um produtor. Certo. A lógica é essa. Se, por exemplo, eu posso estar a ver vídeo hoje de fazer frango, por exemplo. Mas eu não quero aprender a fazer frango, mano. Eu estou a ver como é que ele editou esse vídeo. Por que ele tem muito engajamento no vídeo. O que ele fez no início para reter as pessoas. Acho que é nessa lógica que estás a falar, né? E além disso também, textos longos são muito chatos. Desde que surgiu o mundo audiovisual, eu prefiro sempre as conversões para áudio, ou audiobooks, ou áudio-vídeo mesmo, para poder acompanhar. Isso não torna as pessoas preguições? Não é tornar preguiçosa. A leitura faz bem, é claro. Eu leio, mas pouco. Só não gosto de ler conteúdo muito extenso. Porque depois eu perco o foco. E já quando eu estou a ouvir, aquilo começa a interiorizar. Ok. Manel, quando eu estava a preparar esse podcast, algo me chamou a atenção. Eu quero que tu falas sobre isso. Tipo, hoje em dia mesmo, quem é programador, eu acho que tem uma vantagem comparativa muito grande. Porque hoje em dia todo mundo quer criar sites. Hoje em dia todo mundo quer comprar online. Hoje em dia todo mundo quer criar empresa e a empresa automaticamente tem de ter pelo menos um site, tem de ter uma hospedagem onde as pessoas vão lá para saber os produtos e serviços. Dentro dessa lógica, também entra a questão das inteligências artificiais. Já tomaste conhecimento de alguma inteligência artificial? Trabalhas com alguma inteligência artificial? Bom, trabalhar como programador com inteligência artificial não, simplesmente como consumidor. Okay. E olha que se eu começasse antes a estudar ou a trabalhar com inteligência artificial, eu estaria metido numa cena muito fixe. Não sei se o pessoal lá sabe, mas recentemente teve um senhor lá, acho que é diretor de alguma área do Banco BAI.
Ele fez uma proposta aos jovens programadores de Angola, em que ele queria uma inteligência artificial de aconselhamento bancário. Mas eu sei que isso não era muito de aconselhamento bancário, né? É aconselhamento bancário para o Banco BAE, só pode. Só que eu não estou assim muito integrado na área de inteligência artificial, porque o que acontece é, quando tu começas como programador, tu tens que definir qual é a área em que tu vais atuar. Existe o especialista e o não especialista. Quando tu não és especialista, tu vais saber um pouco daí e nunca vais conseguir fazer com exatidão um produto realmente bom em todos os aspectos. Já quando tu te especializas, eu, por exemplo, estou a me especializar na parte funcional, né? Eu não faço layout e assim de forma profissional, mas faço a parte funcional de forma profissional. Essa é a minha área em que eu estou a me especializar. Tecnicamente, até nós chamamos de back-end. Então, nesse sentido, eu não trabalho com IAs de forma como programador. Sou consumidor. Boa. Falaste sobre especialização. E eu entendo um pouquinho dessa cena. Um pouco. Qual é a linguagem, né? Tem linguagem C, não sei o que, Java, whatever the fuck. Eles chamam todo. Qual é a linguagem que tu aconselhas alguém que está a começar agora? Qual linguagem tu aconselhas para ele? Bom, para alguém que está a começar agora, a primeira coisa é primeiro fazer um curso de lógica de programação. Aquilo tu programas em português e é muito simples. E depois tu estudas a linguagem C, começas a ter mais noção de como é que funciona a coisa. E depois da linguagem C, aquilo depende muito do que a pessoa quer fazer. Não existe a linguagem perfeita. Nunca vai encontrar a linguagem perfeita. Porque se ele quiser fazer aplicações de gestão para computadores, algo que vai se instalar no computador, eu vou lhe dizer, estuda C#. Ele vai conseguir fazer aplicações para Windows, normalmente. Mas ele consegue fazer aplicações para Windows com a linguagem Java? Também consegue, mas se eu comparar C# e Java, é mais fácil ele aprender C#. Muito mais fácil. C# é uma linguagem que foi feita pela Microsoft e as coisas da Microsoft são bem mais fáceis de usar. E se ele, por exemplo, quiser aprender a criar aplicações para telemóveis, eu vou lhe dizer, estuda Flutter. Ele consegue fazer aplicações tanto para Android, iOS, e ainda sai no mesmo pacote para macOS e Windows. Então não existe a melhor linguagem para ele começar. Depende do que ele quer fazer. No princípio, lógica, depois linguagem C. E depois daí, consoante o que ele quiser fazer. Nesse caso a lógica vem primeiro. Claro. Não consegues programar já sem passar pela lógica. Vai ser muito difícil. Porque o que é que acontece? Em qualquer sítio, né, onde ele vai fazer uma formação ou um curso, pode ser online. Por mais que o professor ou instrutor ou youtuber diga que pode não ter nenhuma experiência para fazer o curso, no decorrer das aulas ele vai dar sempre uma dica. Como nós fazemos em lógica de programação, temos o comando leia, o comando escrevo, são já os comandos que ele vai aprender em português. E se tu não passas por isso, vais ter dificuldade em aprender os conceitos em inglês. Então é sempre bom começar pela lógica. Boa. E agora isso me complicou, mano. Agora está a me dar aqui uma aula que quando está... Mas pronto. Tu falaste sobre fazer curso de lógica, né? E aquelas pessoas que não fazem curso, que aprendem assim por si mesmas, autodidatismo, será que a rigorosidade ou a capacidade de aprendizado de alguém que faz um curso e de alguém que aprende por autodidatismo tem diferenciação ou como é que é? Mesmo aprendendo por autodidatismo, ele vai precisar de lógica. Pode até não ser a lógica dos comandos, mas ele ainda vai precisar mesmo de lógica. Tudo na vida precisa de lógica. Matemática tem lógica. Inglês tem lógica. Mesmo só a língua portuguesa tem certa lógica. Então ele vai precisar sempre ter algum conhecimento de lógica.
E eu não acredito muito, hoje em dia, alguém aprender só por autodidatismo, sem pesquisar, sem assistir nenhum curso, nenhuma aula. Do nada mesmo só começou a programar. Porque primeiro tem que saber quais são os programas que vai utilizar para programar. O que é que tem que instalar, o que é que tem que baixar. E quem desenvolve uma linguagem geralmente também disponibiliza uma documentação, a estrutura, porque cada linguagem funciona de uma forma diferente da outra. Okay. Então essa cena de autodidatismo na programação é uma coisa muito rara, digo mesmo muito rara. Boa. Acho que nasceu no tempo errado. Bem, vamos agora nas perguntas e respostas que o pessoal de lá em casa fez. E muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas e respostas. Algumas que mandou perguntas, algumas questões já foram respondidas aqui, então não vamos adiantar. Mas o Julião Alberto perguntou o seguinte: se a programação fosse uma das profissões pagando o valor mais baixo do mercado, ainda assim teria a aderência que tem, uma vez que é uma área que rouba muito da vossa vida pessoal? Certo. Eu digo que sim, teria. Porque, como eu disse no princípio, nem todo mundo começou na programação pelo dinheiro. E há quem faz isso apenas como hobby, não como um trabalho, né? Porque todo mundo vê o aplicativo do fulano, o site do fulano, e ele quer fazer algo para ele. Ele nem é programador, mas quer fazer para ele. Então ele vai estudar até se tornar um programador para fazer para ele. Antes do dinheiro, já vem a curiosidade e também o hobby, o passatempo. Isso é que nem trabalhar com Photoshop. Nem todo mundo é designer gráfico pelo dinheiro, aliás. Ele começou mesmo aí nas brincadeiras, começou a ficar sério e depois abriu a visão e viu que consegue fazer dinheiro com isso. Boa. E ainda nessa pergunta do Alberto, eu pensei até que a pergunta dele fosse direcionada para ti, mas eu vou direcionar para ti. Se fosse um mercado com pouca aderência, ainda assim estarias programando? Sim, estaria. Então serias pobre. Até não é que seria pobre. Não é que pouca aderência, pobre. Pouca demanda, pouco lucro. Eu posso estar a programar e pode ser que essa não é a única função que eu tenho. Ok. Nós vemos, será que todo mundo que é professor, né, ele dá aulas de programação, estudou para ser professor? Ok. Duvido muito. Eu não estudei para ser formador ou para ser treinador de programação, mas eu dou treinamentos. Então, com a programação, existe muita coisa que eu posso fazer e não só. Quando tu começas a programar, começas a conhecer outras áreas do mundo digital. Tu podes facilmente migrar para uma outra área do mundo digital. Daí, a programação seria só um começo. E tu vais adiantando. E muitas das vezes, as funções que são mais raras são aquelas que pagam melhor. De facto, pois, isso é um ponto interessante. E o Valentim Prado perguntou o seguinte: fala dos salários e níveis dos programadores, tipo, Júnior ganha X. O Pipo só quer saber de como. O Pipo só quer saber do dinheiro. Bom, é o seguinte. Já falaste que o teu foi 70 por mês, depois tiraste um PC fixe, Júnior e tal. Também tem essa diferenciação, então? Tem essa diferenciação. Bom, nós temos os júniors, que é o nível iniciante. Tu não tens ainda muita experiência, estás a começar. Daí tem o pleno, aquele que já programa mesmo há um bom tempo, deve ser uns 5 anos ou 4 anos de experiência. Até o que conta muito nem é o tempo, é mesmo a experiência e as tecnologias que tu conheces. E depois é que tem o sênior. Sênior, isso é semelhante até no futebol. Mesmo já aquele coroa na tecnologia. Depois estão os velha guarda. Não, aqui os velha guarda já não contam. Os velha guarda já não contam. Quanto aos salários, há uma coisa que o people não gosta de perceber. Em qualquer parte do mundo, o salário depende, né, da geografia
e da própria empresa em que ele trabalha, se é de grande porte ou de médio porte. Nós estamos a dizer, tipo, atualmente nos Estados Unidos, né, em dólares, nós podemos dizer que um programador júnior ganha 30 mil dólares a 60 mil dólares por ano. Oh, então por que você não emigra para os States, mano? Oh. Sair desse país não é fácil, as portas estão fechadas. Isso em Kwanza, nós estaríamos a dizer que mensalmente ele teria aí 1 milhão e tal, sendo júnior. Mas na nossa realidade aqui em Angola, os júniores estão a ganhar por volta dos 70, 100 mil kwanzas. E quanto mais vai subindo o nível, também sobe o salário. Tu, como sênior, podes começar de uns 100, 150, 200. E como aliás, falei agora do pleno, né? Como um sênior, tu podes atingir uns 300, 450, 500. Isso depende muito do que você faz, onde que você trabalha. E que tipo de empresa é. Depende muito desses fatores. Mas não existe salário fixo. Boa. Estamos a falar de salários, mas nós estamos num podcast em que temos que fazer o máximo de diferenciação de salário. Ou seja, se estamos a falar de empreender, então estamos a querer dizer que o Manuel vai ter que fazer de tudo para não ter, digamos, um salário, né? Porque quando falamos de salário, geralmente nos remete a pensar trabalho para outra pessoa. Certo, né? Trabalho para outra pessoa. Tu aconselhas, nesse ramo da programação, aconselhas as pessoas a trabalharem para terceiros dentro da empresa e vão ter um chefe por aí fora, ou aconselhas as pessoas a empreenderem? Bom, o que eu aconselho? Diferente dos que te aconselham a empreender com 200 kwanzas, mas o livro custa 5 mil. É algo que eu ouvi até um ditado recentemente. De dia trabalhas para os outros e de noite trabalhas para ti. Tu arranjas um emprego, vais ter um chefe. Aí ainda não estarás a empreender, mas vais conseguir meios para começares a empreender. Boa. Como eu já disse, tu tens duas vias fáceis. Começas a prestar serviço, daí tu vais a estar a empreender o teu conhecimento, ou começas a montar uma startup. Aí arranjas uma solução e fazes de tudo para fazer essa solução vender. Vai estar a empreender. Nesse caso, arranjas uma solução para um problema identificado. Certo. Pode até não ser um problema identificado, mas pode ser algo que o pessoal vai aderir em massa, vai utilizar algo benéfico. Mesmo só criar um jogo e esse jogo começar a render e eu continuar com esse jogo ou criar outros jogos e montar uma empresa nesse ramo de criação de jogos, eu estaria a empreender como programador. Isso é a forma de começar uma startup que muita gente utiliza. Não, legalizar uma empresa é uma cena muito difícil, dão muitas voltas, muitos procedimentos. Começa com uma startup. Tu crias o teu projeto, fazes o possível para conseguires pelo menos uma certidão ou um NIF, encontras uma incubadora, podes até não ser incubado, aluga um escritório. Que quer dizer com incubadora? Uma incubadora é uma instituição que recebe startups ou pequenas empresas e faz impulsionar o seu crescimento, dando patrocínio, fazendo apresentações e convidando em outras atividades. Eles geralmente também alugam um espaço, né? Tu alugas lá um escritório porque os parceiros, as pessoas que vão consumir o teu produto gostam sempre de saber onde é que vocês estão. Quando tu dizes que só estamos online, ele já perdeu o interesse por causa da segurança. Ele tem que saber se acontecer alguma coisa durante a nossa negociação, onde é que eu vou vos encontrar. Então a luta tem que ser essa. Primeiro o produto, depois a infraestrutura e depois começas a vender ele. Boa, interessante. Tu disseste também que fazes formação e tal. Deixa agora lá os teus contactos, que dás formação nesse caso. Deixa os teus contatos, tuas redes sociais para todo pessoal que quiser aderir aos teus serviços ou quem quiser te convidar para ser sócio de uma grande empresa. Estamos enquanto. Bom, vou deixar os meus contactos, mas
Atualmente com formação, estou a dar formação num centro. Okay. Quem tiver interessado em fazer um curso de programação pode chegar lá, é no CFTEL, fica lá no Rangel. Okay. E como freelancer estou disponível para qualquer proposta. O meu contacto é o 928 89 13 98. É o mesmo que eu uso também para o WhatsApp. Boa, boa. Bem, pessoal, este foi mais um Pode Empreender. Hoje tivemos com um programador que em 5 meses conseguiu 70 mil kwanzas e mais um computador Core i5 da 11ª geração. Grande cena. Isso mesmo. Grande cena. Esse foi mais um podcast que tivemos hoje com o Manuel, um programador que eu admiro bastante. Ele deu-nos aqui bastante insights sobre pessoal que quer empreender nessa área. E eu pude ter aqui uma aula que depois me complicou, mas pronto, isso ficou claro, tá? Manuel, muito obrigado por partilhares o teu conhecimento conosco. Esperamos que você esteja ali para o que precisarmos e nós vamos estar aqui também para o que precisares. Aquele nosso site que está pendente também, não, Manuel. Vamos já resolver essa questão. Yeah. E você que não é inscrito no canal, subscreva no canal, ative o sino das notificações, deixa sempre aquele like lindo e maravilhoso para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Estamos juntos, até o próximo Pode Empreender. Giri.